Bom dia! Então, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre as propriedades das matérias, dos materiais que a gente usa, no nosso cotidiano, tá? Então, todo mundo já percebeu que quando a gente utiliza um objeto, ele apresenta características diferentes de todos os objetos. Uma caneta, né? Uma caneta é diferente de uma garrafa, que é diferente de uma pulseira, que é diferente de uma argola, um fone de ouvido, um celular. Então, objetos diferentes, que a gente utiliza sempre do nosso cotidiano, eles são feitos de diferentes materiais. E cada material vai apresentar uma propriedade diferente. É nesse vídeo que a gente vai estar aprendendo. Tá? Então, os materiais do nosso cotidiano, eles apresentam uma propriedade diferente, tá, gente? Então, matéria, tá? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, uma caneta ocupa um lugar na mesa, no estojo, no bolso da gente. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e apresenta massa. Tá? Então, toda matéria, ela tem uma massa. Então, a caneta pode ter uma massa de 1 graminha, tá? O caderno também é uma matéria, ele ocupa um espaço, tá? E ele tem uma massa. Então, toda matéria, ela vai ocupar um lugar no espaço e vai apresentar uma massa. Porém, cada matéria pode apresentar uma ou mais características, que a gente chama de propriedades da matéria. E elas são diferentes de outra matéria, como também pode apresentar características semelhantes. Exemplo, quando a gente mistura o óleo na água, ambos estão no estado líquido. Então, a gente percebe rapidamente que um não se dissolve no outro, mas eles apresentam posições diferentes. Então, o óleo fica em cima e a água fica embaixo, não é isso? Então, essa simples mistura, ela é suficiente para a gente poder estar visualizando as diversas características, as diversas propriedades da matéria, como, por exemplo, uma solubilidade, tá? Por quê? Porque o óleo não consegue se dissolver na água. Então, é chamado de uma propriedade de solubilidade. Densidade, uma outra propriedade, tá? Porque eles se posicionam de formas diferentes. Então, no módulo de vocês tem outra identificação, tá? Se vocês pegarem um copo de água, tá? Um copo com água e colocar na mesa, né? E aí, você pega 2 bolinhas, como está indicando aqui, no vídeo de vocês e no livro de vocês. Então, essas 2 bolas, elas vão apresentar o mesmo tamanho, tá? Mas de materiais diferentes. Uma delas é de isopor e a outra de metal. Então, no momento em que você coloca essas 2 bolas e joga dentro do copo com água, o que vai acontecer? Por apresentar materiais diferentes, uma vai ficar em cima da água e a outra vai descer, tá? Gente, isso a gente chama de densidade, tá? Porque o posicionamento delas, vão mudar. É a mesma coisa daquele exemplo, da água e o óleo, tá? Quando a gente coloca a água e o óleo dentro do copo, eles dois não se misturam, então eles vão se posicionar de formas diferentes, tá? O óleo, por ser mais leve, ele vai ficar em cima da água. A água, por ser mais pesada, vai descer, tá? Então, isso é chamado de densidade, tá? Então, esse resultado aí, dessas 2 bolas de isopor e de metal, tá? É chamado de propriedade de densidade. Ele vai estar relacionado com a massa de um corpo que é ocupado em determinado espaço, tá? Então, quem é mais leve aí? Quem é mais denso entre a bola de isopor e a bolinha de chumbo? Quem é mais denso? A bola de metal, que ela vai afundar, né? Então, isso é chamado de densidade, tá? Então, aí, na outra imagem, tá? A personagem pega as 2 massas, as 2 bolinhas, a de isopor e a de metal, e coloca na balança. O que ela percebe? Poxa, ela tem o mesmo tamanho, tá? Tem o mesmo tamanho. Mas a massa delas 2 é diferente. Então, faz com que a densidade da bola de metal
apresente mais massa, seja mais densa do que a bola de isopor. Então faz com que essa bola de metal, gente, ela consiga afundar nessa água. Por quê? Porque a bola de metal também consegue ser mais densa do que a água, tá? Em relação ao isopor, o isopor é menos denso do que a água. Por isso que ele consegue, ó, flutuar, tá? Por isso que a gente, quando joga alguns materiais, alguns objetos na água, alguns conseguem, né, boiar, porque é menos denso do que a água, e outros afundam, porque é mais denso do que a água. Ou seja, apresenta mais massa do que a água, tá? Outro experimento, tá? Que aí no módulo tem de vocês, tá? Ela pegou 2 copos com a mesma quantidade de água, tá? Deixa eu botar aqui a imagem de vocês, tá? Essa aqui da primeira, tá? Aqui tá com o círculo rosinha. Então, ela tem 2 copos com a mesma quantidade de água que vocês estão vendo aí. No copo 1, tá? Ela vai adicionar 1 colher de chá de sal. No copo 2, ela vai adicionar areia, tá? E o que que vai acontecer? Ó, na outra imagem, ela vai ver que a água e o sal, ó, o sal vai se diluir, né? Então, a água vai dissolver todas as partículas do sal em pequenas partículas que a gente não vai conseguir visualizar, tá? Mas já no outro, o que que vai acontecer? A gente pode fazer toda a mistura, ó, ficar mexendo, mas a areia, tá? Ela não vai dissolver na água, tá? Então, isso a gente chama de solubilidade. Vamos voltar para o primeiro exemplo da água e do óleo, tá? Então, o que que aconteceu? Tá? Quando a gente fez a mistura da água e do óleo, a gente viu o quê? Que o óleo ficou em cima e a água ficou embaixo, ele não conseguiu diluir. Isso é chamado de solubilidade, tá? É quando a propriedade de algum material não tem a capacidade de se dissolver em outro material. Então, eu citei o exemplo do óleo. Aí no livro de vocês tem 2 exemplos. A água e o sal que se dilui, né? O sal se dilui na água, mas a areia não dilui na água. Então, esse tipo de propriedade é chamado de solubilidade, tá? Então, o que que acontece com isso? Então, o sal vai se dissolver na água e a gente não vai conseguir identificar. Então, ele é solúvel, tá? Já a areia não se dissolve. Então, ó, ela fica lá, ó, no fundinho do copo, tá? Isso é chamado de solubilidade, ok? Propriedade de algum material não tem a capacidade de se dissolver em outro, tá? Vamos para outra propriedade, é chamado de próxima propriedade da matéria, tá? Aí no módulo de vocês, ó, nós temos mais uma imagem de propriedade. Então, ó, a personagem colocou aí, ó, escolheu um elástico, tá? Então, essa propriedade aí, gente, ela permite que o material, ela retorne ao seu estado original, tá? Então, o que que acontece? Ele pode ser moldado por causa da sua elasticidade, sua forma de ser moldado, ser esticado ou comprimido, tá? Como uma borracha, uma xuxa de cabelo, né? Um prendedor, que ela tem essa propriedade elástica. Então, existem alguns materiais que a gente utiliza que tem a capacidade de ser moldado, tá? Já a outra, tá? Que ela usa, ó, na escrita, né? O giz, por exemplo, quando a gente risca na nossa lousa, né? Ele é um pouco mais rígido, tá? Então, ele tem um material que apresenta uma dureza, tá? Essa é uma das características desse material. Então, a gente consegue, ó, riscar esse material em outro local. Outro que apresenta essa propriedade de dureza é o diamante. O diamante, gente, ele consegue cortar um vidro, tá? Por causa da sua dureza. Então, quais são as 4 aí, ó, propriedades que a gente conseguiu ver nesse vídeo? Densidade, tá? Que está relacionada com a massa dos objetos, tá? A solubilidade, que é a capacidade desse material se dissolver em outro.
a elasticidade, a capacidade do material se moldar, ou ser esticado ou comprimido, e a dureza, né, que esse material tem quando a gente, risca ele em outro material, tá? Então, essas 4 propriedades aí. Mas existe também, gente, outra propriedade, tá, do material, que é chamado de condutibilidade térmica. O que é isso? A gente vê muito isso, na nossa cozinha. Como assim? Os metais, que é formado a panela, né? Pode ser alumínio, né? Todas aquelas panelas que a gente utiliza para cozinhar, para as mães da gente cozinhar, né? Esses materiais, eles conduzem calor com muita facilidade. Então, por que nossas mães a gente sempre pega no cabo da panela ou com um pano, né? Ou com uma luva de pano, para não queimar a mão, tá? Então, esse tipo de propriedade é chamado de condutibilidade térmica. Por quê? Os metais que são feitos das panelas são bons condutores de calor, tá? Então, deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Pronto, aí, uma panela com a colher. Então, muitas vezes, quando a mãe esquece uma colher dentro da panela que está no fogo, quando ela vai para pegar, ela solta. Por quê? No momento em que você está aquecendo a panela, a colher, está servindo de condutor, tá? Então, o vidro, o plástico, a madeira, o isopor, ele também conduzem calor, mas são mais lentos. Os metais são ótimos, são excelentes condutores de calor. Então, gente, nós utilizamos o quê, um pano para poder segurar e essa quentura não passe para a nossa mão, né? Não é que não vai passar, ele vai passar. Mas a quantidade que passa é muito pouco, então são chamados de isolantes térmicos, né? A quantidade de calor que é passada é muito pouco. Mas se a gente for pegar ela, sem o pano, vai acontecer o quê? Queimar a mão. Então, o calor se refere à energia que é trocada entre os corpos com diferentes temperaturas. Então, a panela e a colher, tá? Então, o fogo aquece a panela começa a transferir esse calor para a colher e quando a gente vai tocar, a colher está quente. Então, essa transferência de energia ocorre o quê? Espontaneamente, tá? De um corpo que apresenta maior temperatura para um corpo que apresenta menor temperatura. Mas existem materiais, gente, que não são bons condutores de calor, né? Eles são chamados de isolantes térmicos. Vidro, plástico, madeira, isopor, eles conduzem, mas é muito pouco. E aí a gente consegue estar manuseando, mas metal a gente não consegue, tá? Então, você tem outro exemplo de manusear. Por que que os cabos de algumas panelas têm que apresentar aquela borracha? Porque a borracha, gente, é um isolante térmico, né? Não é um bom condutor de calor. Então, quando a gente vai pegar, está um pouco quente, mas dá para suportar, porque a quantidade de calor que é transferida é bem menor, né? Porque a gente não pode pegar na panela, né, que está no fogo, porque ela está muito quente. Então, ela consegue conduzir esse calor. Então, esse tipo de propriedade é chamado de condutibilidade térmica. Outra propriedade, tá? É chamada de propriedade magnética. Que é isso? Ímã, tá? Então, gente, os objetos feitos com materiais que apresentam essa propriedade como os ímãs, eles são capazes de atrair outros objetos, tá? Aqueles ímãs que a gente coloca na geladeira ou na decoração de um quadro, tá? Isso é um material, é uma rocha, tá? Eles são atraídos, ele tem essa força de atração. Isso é chamado de propriedade magnética, como os ímãs que ficam atraindo o ferro, tá? Então, olha aí, mais duas propriedades das matérias. Condutibilidade térmica, aquela que conduz o calor de maior temperatura para menor temperatura, e eles podem ser bons condutores ou isolantes térmicos, que vão reduzir a passagem, a transferência desse calor. E a outra propriedade é a propriedade magnética, aquela que tem a capacidade de atrair outros metais, tá? Então, vocês têm uma atividade do livro 217
e 218.